Boa tarde a todos. Aqui é o grupo 9 do CFM 68, do professor Eric Barreto. Então, aqui o objetivo desse trabalho de contabilidade é que a gente deveria analisar uma empresa por completo a partir das últimas demonstrações financeiras consolidadas anuais apresentadas pela companhia. Então a gente vai mostrar para vocês aqui que a gente fez uma avaliação em termos de geração de lucro e de caixa, rentabilidade, liquidez, estrutura de capital, riscos e outras informações que a gente julgou relevante. Então, começando aqui, a gente vou apresentar um pouco a empresa para vocês, a gente escolheu a Cielo, que é a antiga VisaNet Brasil. Ela é uma empresa brasileira responsável pela captura e transmissão de transações com cartões de crédito e débito das bandeiras Visa e Visa Eletro, e dos vouchers Visa Vale Alimentação e Visa Vale Pedágio. A empresa, então, ela realiza o credenciamento de estabelecimentos oferecendo diversos produtos e serviços inovadores. Atualmente, a Cielo detém a liderança do mercado brasileiro, além de ser a maior processadora de transações da América Latina e uma das 5 maiores do mundo. Então, aqui mostrando um pouco da estrutura de capital da Cielo, acho que o que vale ressaltar aqui é que quase 59% da composição acionária é feita por acionistas controladores, bastante representada pelo Banco Bradesco e Banco do Brasil. E aqui tem um outro percentual relevante de quase 42% que a composição acionária é em circulações. Então, os demais acionistas e First Eagle, aqui o total de ações ordinárias é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Então dá para ver um pouco da representatividade. Então agora eu vou falar um pouco também da análise do ativo da empresa. Então o ativo total, que o conceito são direitos da empresa, né, ou os recursos sobre os quais a empresa tem controle, ele diminuiu, ou seja, a base de investimentos diminuiu 6,55%, foi a variação. E também é legal de ressaltar aqui que pela magnitude dos valores pode-se afirmar que a empresa é realmente de grande porte, né? Aqui falando um pouco do ativo circulante, que é o investimento decorrente da operação e da atividade de compra e venda da empresa e que tem uma expectativa de giro de se tornar caixa no período de até 1 ano, a gente vê que ele diminuiu bastante. Então o caixa da empresa reduziu bastante. O imobilizado aumentou devido ao aumento também de microempreendedores. Falando do ativo não circulante, que é um investimento de longo prazo, sejam eles operacionais ou permanentes, ele não sofreu alterações expressivas. O percentual em investimento permaneceu praticamente o mesmo. Aqui vale falar também que a maior parte dos recursos está alocada em investimentos de curto prazo, como a gente falou um pouco antes, que o ativo circulante está representando quase 80% do ativo total. A empresa não tem estoque e a maior parte do ativo circulante é formado por contas a receber, devido ao pagamento a prazo dos clientes. A maior parte do ativo não circulante é formado por intangível, que representa, por exemplo, marcas adquiridas, patentes, direitos autorais, software ou até mesmo ágio, decorrente das aquisições societárias. Então aqui foi um pouco da análise do ativo da empresa, tanto análise horizontal como vertical. Aqui vamos falar um pouco da análise de riscos, das notas explicativas e depois também vou entrar na parte do parecer do auditor. Então, falando um pouco das notas explicativas, que são informações que visam complementar as demonstrações financeiras e esclarecer os critérios contábeis utilizados pela empresa, a gente vai falar um pouco dos eventos mais importantes que aconteceram com a empresa. Então, 2 deles que a gente pontuou aqui foi que em agosto de 2018 houve a liquidação do contrato de empréstimo em moeda estrangeira no valor de $316 mil e a contratação de um novo empréstimo em moeda estrangeira. Então a gente coloca aqui também que teve essa contratação do novo empréstimo e na mesma data foi contratada uma operação de instrumento financeiro derivativo, um swap, com o objetivo de proteger a operação das oscilações decorrentes de câmbio de juros. Outro ponto que a gente destacou e julgou importante foi que em setembro de 2018 houve a conclusão do processo de aquisição de participação na Stella S.A. pela Aliança Pagamento e Participações, sociedade controlada da companhia.
Então, com a conclusão da operação, a participação do Grupo Cielo no capital social da Stelo passou de 30% para 100%. Falando um pouco do parecer dos auditores, que é uma espécie de revisão das contas e relatórios de um negócio, nossa opinião, então a gente vê que as demonstrações, em suma aqui, as demonstrações financeiras referidas, elas estavam se apresentando adequadamente, segundo os auditores, e estava de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas. Falando um pouco então de passivo, a gente consegue ver que o passivo circulante é bem maior que o passivo não circulante, ou seja, a maioria das obrigações da empresa é de curto prazo. Também é legal destacar que o passivo total, que representa então as fontes e o volume de recursos utilizados pelos gestores no financiamento dos investimentos, ele está diminuindo de um ano contra o outro, principalmente puxado pela queda do passivo circulante, que são os recursos captados de credores que devem ser devolvidos no período de até um ano, ou seja, de curto prazo, como mostra a variação apresentando queda de 9,26% ano versus ano, principalmente queda das obrigações perante os fornecedores e queda do empréstimo e financiamento, está diminuindo. Então a empresa acaba possuindo menos dependência de capital de terceiros. Bom, então vamos fazer agora a análise também do patrimônio líquido da empresa. Então o PL caiu de 2017 para 2018, então sofreu uma variação aí de cerca de 3,2% por causa de uma redução do aumento de capital, por conta do aumento da dívida de outros resultados abrangentes, ilustrado também pela diminuição das reservas de lucro. Mas para minimizar as perdas, houve uma diminuição da dívida de reservas de capital por causa de uma hedge feita, como diz nas notas explicativas, e houve também uma diminuição das dívidas em ações de tesouraria. A partir da DMPL, podemos analisar que o capital social integralizado cresceu 21,28% por conta das transações de capital com sócios e que a reserva de lucro diminuiu, sofrendo uma variação de aproximadamente 21,34%, devido também às transações entre o capital dos sócios e os tributos sobre a realização de reavaliação. Agora a gente vai falar um pouco do grau de endividamento da empresa e da alavancagem da estrutura de capital. Então, o grau de endividamento da empresa, a gente vê que ele sofre uma variação, ou seja, ela sofre uma queda ano versus ano, e aqui a gente consegue ver que quanto menor o índice, menor o risco, dado que nesse caso a empresa possui maior dependência de capital de terceiros. No caso da Cielo, ela depende em quase 53% de capital de terceiros, mas ela apresenta uma queda, ano versus ano. Aqui na alavancagem da estrutura de capital, a gente vê que a empresa ano versus anos ela está diminuindo a intensidade do uso de capital financeiro de terceiros e do uso de capital próprio no financiamento do investimento da empresa, o que significa que o risco está em queda. Mas a gente consegue ver que a variação não é muito relevante. Então a alavancagem financeira também é legal de falar que ela refere-se ao montante da dívida da estrutura de capital da empresa e baseia-se na captação de recursos de terceiros. Tem empréstimos, debêntures e ações preferenciais para financiar investimentos. Bom, aqui a gente também trouxe um pouco da análise de riscos. Então, aqui o capital de giro líquido, a gente vê que ele sofre uma variação ano versus ano de queda, Então ele está em queda, a empresa diminuiu o uso de recursos de longo prazo no financiamento de investimentos de curto prazo. Falando de liquidez corrente do ILC, ele está em ascensão, mesmo que seja pequeno, Esse índice ele relativiza o CGL, quando ele é maior que 1, o índice indica que a empresa teria ativos ou investimentos suficientes no curto prazo para honrar as obrigações no curto prazo. Então o risco não se apresenta tão alto, dado que quanto maior forem os riscos do ativo circulante da empresa, maior deve ser o índice. Aqui falando um pouco da liquidez seca, então ele não tem estoque, então acaba que a liquidez corrente é igual à liquidez seca. Falando da liquidez imediata, está em queda. Esse índice corrige a incerteza adicional do ILS, a do contas a receber. O índice considera apenas investimentos de curto prazo sem incerteza, que é o caixa e a aplicação financeira, que mostra que o caixa e aplicações financeiras da empresa diminuiu e o risco aumenta.
Saldo em tesouraria. Então, o saldo em tesouraria é positivo, porém ele está em queda. Então, diminuiu ano versus ano. Ele é suficiente para honrar todas as obrigações financeiras a curto prazo. Em ambos os casos, são positivos, então sinaliza que os ativos financeiros seriam mais do que suficientes para honrar toda a dívida vencenda no exercício seguinte e os recursos excedentes, o saldo em tesouraria, poderia ser aplicado nas atividades operacionais de investimento ou de financiamento da empresa. Vale mencionar que a variação negativa, então, está diminuindo esse excedente ao longo dos anos. A gente vê que o risco de liquidez das aplicações financeiras, então, ele está em queda, análise do caixa e equivalente de caixa. Cerca de 3% do ativo total está no caixa da empresa. Risco de liquidez das aplicações financeiras. Não existem aplicações financeiras, o que sinaliza que a empresa não tem investimentos a longo prazo, nem aplicações que podem ser vistas como reservas e resgatadas. E o risco de liquidez a contas a receber, ele está em queda. Então, aproximadamente 75% do ativo total está no contas a receber e principalmente dos clientes. Então, o aumento da PDD também em 4% pela análise horizontal, política de crédito mais aberta, então está menos conservadora a empresa. Essa política que ela está adaptando. Agora, falando um pouquinho da análise do POM, então margem, rentabilidade, fazendo um pouco da análise do RE, a gente consegue ver que há uma redução no valor do ROI do ano 2017 para o ano de 2018. Essa variação negativa no valor do ROI se deve pelo fato de que ambos os graus de alavancagem financeira e o Return on Asset, o ROA, também tiveram uma variação negativa. Em valores absolutos, a variação entre os anos de 2017 e 2018 de ambos os indicadores foi relativamente pequena, como a gente consegue ver. A variação negativa do ROA pode ser explicada principalmente pela forte variação negativa da margem operacional, indicando assim uma redução na eficiência de extração de lucro da empresa. Há uma variação relativamente positiva do giro de ativos, indicando assim uma leve melhora na capacidade de vendas da empresa e, portanto, capacidade de geração de receita. Há uma pequena redução na alavancagem de estrutura de capital, o que indica que a empresa está menos alavancada e, portanto, possui menos despesas financeiras. O aumento relativamente pequeno da alavancagem do lucro líquido indica que a parte da rentabilidade é consumida pelas despesas financeiras. Bom, agora a gente vai falar um pouco da DFC, né? Então, segundo o DFC, a empresa tem uma geração de caixa com a operação, uma vez que o fluxo de caixa operacional, o FCO, da empresa apresenta um valor positivo e, portanto, indica que há caixa gerado nas operações. Aqui fazendo um pouco da análise do DFC, mas do FCI, né, do fluxo de caixa dos investimentos, a gente vê que, segundo o DFC, a empresa apresenta um fluxo de caixa dos investimentos negativo, o que indica que a empresa está de fato investindo. Os principais investimentos realizados pela empresa incluem a adição a imobilizado e intangível, o que neste caso específico inclui investimentos significativos em intangíveis e não em imobilizados, uma vez que o valor contemplado pelo DFC representa somente amortizações. No mais, foram feitos investimentos na aquisição de participação incontroladas, contribuindo assim para o FCI negativo. Agora, a análise do DFC do FCF, né, fluxo de caixa dos financiamentos. Então a gente vê que a empresa apresenta um FCF negativo, o que é justificado pelo fato de que a empresa executa o pagamento de empréstimos decorrente da captação de empréstimos, bem como a existência de dividendos, ambos indicados no DFC como os valores mais significativos para um FCF, menor do que zero. Aqui, falando um pouco do prazo médio, um pouco mais ainda aprofundado da análise de riscos e de giro, né, a gente consegue ver que, ao analisar o prazo médio da empresa, a gente consegue concluir que a variável de giro é uma métrica de avaliação de eficiência. Então, ter um giro alto significa que a empresa está extraindo mais receitas nos seus ativos ou mais receitas do seu capital investido. Ou seja, quanto maior, melhor e mais eficiente. Existem o giro dos ativos e o giro dos investimentos. O giro de ativos é a comparação da receita líquida em relação ao ativo total.
ou seja, a capacidade de geração de receita da empresa, que nesse caso é de 14,2% em 2018 e 13,1% em 2017. Em relação ao giro de investimento, é a relação entre a receita líquida e o capital investido da empresa. O capital investido é a soma entre o patrimônio líquido e os passivos onerosos, que são as dívidas. Essa variável mostra a capacidade da empresa em gerar receita em relação aos seus investimentos. Os números da Cielo são altos, mostrando que ela faz uma boa gestão dos seus investimentos, sendo 73,5% em 2018 e 63,8% em 2017. Em 2018, a empresa apresentou uma maior receita líquida e um número menor de capital investido, que resultou em maior giro de investimento. Falando de prazo médio, existem três diferentes métricas: estocagem, recebimento e pagamento. A Cielo não apresenta o prazo médio de estocagem por se tratar de uma empresa de serviços, que não tem estoque físico. Por sua vez, o prazo de recebimento é o tempo médio que a empresa tem para receber seus resultados. É representada pelo saldo médio das contas a receber dos últimos anos, dividido pela receita diária. Para acharmos a receita diária, pegamos a receita anual e dividimos por 360. Isso indica quantas vezes a receita diária cabe dentro do contas a receber, ou seja, ajuda a entender que é provável que sempre haja saldo no contas a receber da companhia. O prazo da companhia é de aproximadamente 1900 dias. Esse valor é muito alto porque a principal receita da companhia é proveniente das taxas cobradas por transação das maquininhas que são recebidas a prazo. O prazo médio de pagamento, o saldo médio de pagamento de fornecedores. Aqui a gente fala um pouco de concorrência, então a gente faz essa análise para fazer um comparativo da Cielo em relação às outras empresas do setor. A gente vê que a Cielo continua sendo líder, né, em market share aqui, mas se a gente fazer um comparativo ano contra ano, a gente vê que ela perdeu um pouco de espaço no mercado, muito por causa de novas empresas, novos entrantes nesse setor. Então a gente vê também, por exemplo, a PagSeguro acabou conseguindo um pouco mais de mercado, algumas empresas que eram menores acabam ganhando mais espaço, como é a Estônia, a PagSeguro e a Vero. Então a gente acha importante também mostrar essa análise.